Como é que vocês estão? E aí? Bora começar a leitura nova? Esse é um autor e uma série de livros que eu gosto muito, mas muito mesmo. É do Arthur Conan Doyle, que é o Sherlock Holmes. Eu sou apaixonada nessa literatura desde criança, desde nova. Inclusive, eu tenho até homenageado aqui. Meu amigo Gustavo Leleco fez uma obra de arte desse cara. E a gente vai começar a ler esse livro aqui. Vai ser um dentre os muitos que eu tenho aqui que a gente vai ler, que eu gosto muito das histórias. Bora lá então? E aí, vocês me contem como é que vocês estão achando das leituras, o que vocês estão gostando. A gente vai ter vai ser bastante variado os livros que a gente vai ter aqui. E a ideia é sempre ler com vocês. Eu não li esse aqui, por exemplo. Os outros, alguns desses que eu já vou ter lido, eu vou ler novamente, mas assim, tem muitos anos que eu li. Mas esse aqui não li. Esse aqui a gente vai ler junto. Bora lá. Conto 1. A Face Amarela. Os leitores bem sabem que eu, Dr. John Watson, relatei dezenas de casos que foram solucionados pela inteligência e lógica do meu amigo Sherlock Holmes. Sabem também que foram poucas as vezes que eu registrei os insucessos em sua brilhante carreira. Confesso que não escondo as derrotas. A verdade é que as vitórias de Sherlock foram constantes, sempre que ele se dedicou a esclarecer mistérios e crimes que pareciam impossíveis de resolver pela maior parte da humanidade, mas também amargou nesses tantos anos que eu convivo com ele alguns equívocos. É o que ocorreu neste caso que eu denominei a face amarela. Tudo começou quando surgiu um homem em nosso escritório da rua Becker, 221B. Entrou sem bater à porta. Estava bem vestido e tinha um chapéu na mão. Parecia bastante nervoso. Eu lhe daria uns 30 e poucos anos. Peço-lhes desculpas, cavalheiros, disse ele, um tanto embaraçado. Devia ter batido, mas o fato é que eu estou sem dormir direito há alguns dias, algumas noites, e passou a mão pela testa e dirigiu seu sofá. Diria que mais caiu sobre ele do que sentou. Algumas noites, sem dormir, cansam mais os nervos que o trabalho, disse Holmes com um jeitinho de intimidade que sempre coloca à vontade as pessoas que o procuram. Em que posso ajudá-lo? Quero seu conselho, senhor, eu não sei o que fazer. Toda a minha vida parece que está afundando. O senhor quer me contratar como detetive? Não é bem isso. Eu quero a sua opinião porque eu sei que o senhor é um homem especial, que desvenda mistérios e conhece a alma humana. Eu preciso de um conselho. Até para saber o que eu devo fazer depois. O homem falava pausadamente, mas o tom de sua voz mostrava que o seu assunto era doloroso. Continuou depois com o rosto ruborizado. É tudo tão estranho, tão delicado. É horrível discutir o comportamento da esposa com dois homens que nunca se viu antes. Mas eu estou no fim das minhas forças e eu preciso de conselho. Meu caro Sr. Grant Munro, começou Sherlock. Nosso visitante saltou do sofá. Quê? Gritou ele. O senhor sabe o meu nome? Se o senhor pretende permanecer incógnito, disse Holmes sorrindo, sugiro que deixe de escrever o nome no forro do chapéu. E também não vire o interior de chapéu para aqueles com quem está falando. Holmes sentou-se no outro sofá e pegou o cachimbo. Acendeu calmamente enquanto continuava. Gostaria de dizer também que eu e meu amigo já ouvimos muitos segredos nessa sala e a sorte nos sorriu de modo a trazer paz a algumas almas angustiadas. Espero que possamos fazer o mesmo pelo senhor. Assim descoberto, o Sr. Munro passou a mão pela testa diversas vezes, como se os pensamentos lhe fervessem dentro da cabeça. Imaginei que ele seria um homem reservado e orgulhoso do tipo que prefere esconder as suas feridas a expô-las. Mas num gesto súbito, ele esmurrou a mão que segurava o chapéu como quem nada tem a perder e começou a falar. Os fatos são estes, Sr. Holmes. Sou casado há 3 anos. Durante esse tempo, eu e minha esposa vivemos até bem. Amamos um ao outro e nunca tivemos sequer uma discussão. Agora, desde a última segunda-feira, ergueu-se uma barreira entre nós. Eu descobri que há alguma coisa na sua vida e nos seus pensamentos que eu não conheço. Como se F fosse uma mulher estranha, uma desconhecida, com quem eu cruzasse pelas ruas. Eu quero saber o porquê. Antes de continuar, Sr. Holmes, quero deixar bem claro uma coisa. F me ama.
Não tenho dúvidas a esse respeito. Eu sinto isso. Mas agora surgiu esse segredo e eu jamais serei o mesmo com ela enquanto eu não esclarecer tudo. Por favor, Sr. Munro, né? É porque é com um R só. Munro. Procure me apresentar os fatos, disse Sr. Holmes um tanto impaciente. Nosso cliente respirou profundamente e procurou ser mais objetivo. Eu lhe direi o que conheço da história de F. Quando eu conheci, ela era viúva. Embora muito jovem, tinha apenas 22 anos. Embora muito jovem, tinha apenas 22 anos. Chamava-se então Senhora Hebron. Foi para a América quando criança e morou em Atlanta, onde se casou com Hebron, um advogado de grande clientela. Tiveram uma filha, mas aconteceu uma terrível pandemia de febre amarela e um tanto o marido quanto a menina adoeceram. Vi a certidão de óbito do marido. Essa desgraça abalou a pobre F a tal ponto que ela voltou para a Inglaterra para morar com uma tia solteira em Londres. Não se mudou para cá por necessidade, Sr. Holmes. O marido deixou-a e muito bem de dinheiro. Ela possui uma capital de 4.500 libras. Eu também não sou pobre. Trabalho com cereais e ganho em torno de 800 libras anuais. Na ocasião de nosso casamento, eu e F resolvemos alugar uma casa no campo em Noburi. É um lugar muito bonito, mas afastado da cidade. Na verdade, entre a nossa fazendinha e a estação de trem, só existe uma casa no caminho pequeno até o chalé desabitado. No meu trabalho, eu preciso viajar algumas semanas no ano, mas eu posso ficar em casa praticamente o verão todo. Minha esposa e eu realmente fomos felizes esses 3 anos. Nosso visitante fez uma nova pausa, como se uma dúvida surgisse na sua mente. Holmes, envolto pela fumaça de seu cachimbo, não tirava os olhos dele. Antes de continuar, gostaria de esclarecer um ponto. Quando nos casamos, minha esposa passou todos os seus bens para o meu nome, mesmo eu sendo contra isso. Há mais ou menos 1 mês e meio ela me disse: Jack, quando você ficou com meus bens, disse que se eu precisasse de alguma coisa era só pedir. Claro, eu falei, o dinheiro é todo seu. Ela me pediu então 100 libras. Confesso que me assustei com o valor, porque eu imaginei que ela quisesse apenas um vestido novo ou algo assim. 100 libras é dinheiro para mais de 10 vestidos. Para quê? Perguntei. Ora, não pensei que me fizesse tal pergunta. Eu quero esse dinheiro, só isso. E não me dirá para quê? Um dia, quem sabe, mas não agora, Jack. Pois bem, senhores, eu não insisti mais. Eu confesso que era um primeiro segredo entre nós, mas eu dei-lhe um cheque, então pensei no assunto. Pode ser que isso nada tenha a ver com os fatos que contarei a seguir, mas... Às vezes, Sr. Muro, um detalhe simples revela mais mistérios do que se supõe, completou Holmes. Continue. Eu lhes disse que a nossa fazendinha era afastada da cidade. Eu mencionei um chalé desocupado. Na verdade, ele agora não está mais vazio. Na última segunda-feira, passei pelo chalé durante o meu passeio matinal e vi sinais de ocupação na casa. Movido pela curiosidade, olhei pelas janelas superiores do chalé e vi um rosto. Senhores, não posso explicar a terrível sensação que me bateu, o frio que senti gelar a espinha ao ver aquela figura. Estava um tanto distante, não podia captar direito a feição, mas Deus me perdoe, aquilo não parecia humano. Não saberia dizer se era homem ou mulher. Era uma face lisa, amarelada, quase brilhante. Fiquei tão transtornado que eu resolvi saber mais sobre os moradores do chalé. Mal me aproximei da casa e o rosto desapareceu da janela. Bati à porta e surgiu uma mulher magra, com jeito de empregada. Tinha um forte sotaque da Grã-Bretanha. — Que quer? Disse a mulher com cara enfesada. — Sou o seu vizinho. Eu moro logo ali, disse indicando a minha casa. Vejo que a senhora se mudou faz pouco tempo. Se precisar de alguma coisa, nós estamos às ordens. Está bem, chamaremos quando precisarmos, disse a mulher batendo à porta. Claro que eu fiquei aborrecido com a grosseria e eu tentei não pensar a respeito. Mas aquele rosto terrível não saía da minha cabeça. À noite, antes de deitar, eu mencionei para F que o chalé estava ocupado. Como ele é um pouco impressionável, nada contei sobre o rosto pavoroso ou sobre o fato de ter conversado com a empregada mal educada. O Sr. Muro fez uma longa pausa. Perdeu-se ainda em seus pensamentos, mas nem eu nem Holmes nada dissemos que o impedisse de continuar a confidência. Tenho um sono de pedra, senhores. A minha família costumava brincar dizendo que nenhuma bomba conseguiria me acordar. Pois bem, não sei que estranho acaso me despertou aquela noite.
Meio dormindo, meio acordado, eu percebi que a minha esposa tinha se levantado da cama e estava se trocando. Pensei em dizer alguma coisa, mas eu vi a expressão de seu rosto iluminado por uma vela. E o que vi, senhores, me abalou mais que tudo. F estava pálida, com uma expressão de criminosa, enquanto ajeitava a capa e verificava se eu ainda dormia. Ouvi quando ela saiu, desceu a escada e destrancou a porta da frente. Confirmei o horário no relógio da cabeceira e eram 3 horas da manhã. Que diabo minha mulher ia fazer àquela hora da madrugada? Fiquei sentado na cama, aturdido, tentando organizar meus pensamentos. Meia hora depois, eu ouvi passos dela na escada. Aonde você foi, F? Perguntei quando ela entrou. Ela levou um susto violento e deu uma espécie de grito abafado. Isso me desesperou ainda mais. Aquele grito denunciava a sua culpa. Jack, você está acordado. Eu pensava que nada pudesse acordá-lo. Onde esteve? Perguntei com mais rigor. Não me espanta que você tenha acordado. Ela se desfez da capa, mas eu reparei nos dedos trêmulos e na voz que tentava ser jovial. Mas me ocorreu algo hoje que jamais aconteceu na vida. Acordei de tal maneira suada e irritada que imaginei que nunca voltaria a dormir. Precisei sair para tomar um pouco de ar. Só isso, Jack. Um passeio ao luar. Durante o tempo em que narrou essa história sem pé nem cabeça, F não me olhou no rosto. Claro que eu percebi que mentia. O que ele estaria escondendo de mim? F meteu-se na cama e fingiu dormir, mas eu creio que foi uma noite insone para ambos. Eu me revirava entre lençóis, tentando explicar o seu comportamento, tomado das mais fantásticas teorias. Na manhã seguinte, no nosso desjejum, foi um dos mais tensos desde que nos casamos. Mal trocamos algumas palavras e eu saí. Deveria ir à cidade cuidar de negócios, mas eu estava tão transtornado que fui apenas a uma vila vizinha conferir os documentos. A não foi suficiente, senhores. Vamos lá, de novo. Por volta de 1 da tarde, eu estava na estrada de casa, passando diante do chalé recém-habitado. E que surpresa, Sr. Holmes, ao ver minha esposa saindo dali. Fiquei mudo de espanto. Minha emoção não era nada a ser comparada ao terror que vi no rosto de F quando me encontrou. Tentou voltar ao chalé, mas desistiu. Oh, Jack, diz ela, resolvi fazer uma visitinha aos nossos vizinhos para ver se precisavam de alguma coisa. Por que me olha assim? Está zangado comigo? Estou, respondi. Foi esse o lugar onde esteve ontem à noite? O que você quer dizer? Você veio aqui, eu estou certo disso. Que pessoas são essas que você visita às 3 da madrugada? Nunca estive aqui antes. F, como tem coragem de negar que é uma clara mentira? Gritei. Até a sua voz muda quando você mente. Vamos entrar agora mesmo e resolver esse mistério. Não, Jack, pediu F, com os olhos cheios de lágrimas. Eu imploro que não faça isso, Jack. Prometo que não voltarei mais aqui. Juro que um dia lhe direi tudo. Confie em mim só dessa vez. Nunca terá motivos para se arrepender. Se você forçar a entrada nesse chalé, tudo está acabado entre nós. F pegou em meu braço e eu aceitei acompanhá-la, mas ia arrasado sem saber o que pensar. E ao olhar para trás, eu vi na janela do chalé aquele mesmo rosto medonho, brilhante, fantasmagórico. O Sr. Munro tinha expressão terrível no olhar, como se a visão ainda o perturbasse. Holmes ofereceu ao nosso visitante uma bebida e um charuto. Mas o desamparado narrador preferiu prosseguir no seu relato, falando com mais pressa e nervosismo. Sr. Holmes, fiquei os 2 dias seguintes em casa e F não traiu a sua promessa. No terceiro dia, porém, tive a certeza que ela havia retornado ao chalé. Meus negócios me levaram à cidade naquele dia, mas voltei no trem às 2h40 em vez de no das 3h36, como de costume. Ao entrar em casa, a criada correu para o hall assustada. Onde está a patroa? Perguntei. Acho que foi dar um passeio, respondeu ela. Meu coração encheu-se de suspeitas. Eu subi a escada para confirmar se F estava em casa e pela janela pude ver a criada correndo pelo campo em direção ao chalé. Imaginei que minha esposa pediria para a empregada avisá-la do meu retorno.
Jurei descobrir o segredo e saí disparada até o chalé. Nem bati a porta e entrei direto na casa. Não havia ninguém. Encontrei um gato dormindo no sofá. Móveis simples pelas salas. Subi ao quarto, onde tinha visto a criatura do rosto amarelo, e parei diante da cômoda sem fôlego. Sobre ela estava uma foto de Edith, que eu mandara ampliar havia uns 3 meses. Por quanto tempo, senhores, eu fiquei ali naquele quarto, vazio, perdido em ideias sombrias, olhando o retrato da minha esposa? Por longos minutos, quando voltei para casa, F me esperava no hall. Jack, disse ela, eu sei que prometi não voltar ao chalé e quebrei a promessa. Mas se você soubesse das circunstâncias, sem dúvida alguma me perdoaria. Então me conte, eu falei. Não posso, Jack, ela gritou. Enquanto você não me disser quem mora nesse chalé e por que a sua foto está lá, não pode existir a menor confiança entre nós. Eu lhe disse saindo de casa. Isso aconteceu ontem, Sr. Holmes, e eu não havia mais. Eu não sei o que pode ter havido. Eu dormi numa estalagem e hoje de manhã tive a ideia de procurá-lo para me ajudar a desvendar esse mistério. E é por isso que eu estou aqui, senhores, e eu me coloco nas suas mãos. Holmes e eu ouvimos a extraordinária narrativa do homem feita aos trancos, revelando a sua profunda emoção. Silêncio pesado na sala da rua Becker. O meu amigo fixava o olhar no rosto do Sr. Muro. Afinal, o detetive perguntou, lá vem. O senhor tem certeza de que o rosto na janela era de um homem? Não, Sr. Holmes, eu sempre o vi à distância e ele me pareceu irreal, com feição indefinida. Nova pergunta. Há quanto tempo a sua senhora lhe pediu 100 libras? Cerca de 2 meses. Já viu o retrato do seu primeiro marido? Não. Houve um grande incêndio em Atlanta depois da sua morte e os papéis dele foram todos destruídos. No entanto, o senhor viu a certidão de óbito. Sim. Já encontrou alguém que conhecesse a sua esposa na América? Nunca. Algum dia falou que gostaria de voltar para Atlanta, recebe cartas de lá? Também não, Sr. Holmes. Nunca revelou saudades da terra onde morreu o marido e nem recebe cartas que eu saiba. Pois bem, concluiu meu amigo, erguendo-se como se encerrasse o caso por aquele momento. Preciso pensar um pouco mais. Se os moradores retornarem ao chalé, não force a sua entrada na casa. Mande-me imediatamente um telegrama. Pegarei o trem para Norbury e creio que resolveremos tudo. Dizendo isso, Holmes despediu-se do desventurado Sr. Grant Munro. O que você acha, Watson? Perguntou o amigo enquanto ficamos a sós. Acho que isso tudo cheira mal, falei com franqueza. Sim, acredito que há uma chantagem nessa história. E quem seria o chantajista? Perguntei. Deve ser esse indivíduo que mora no chalé e tem a foto da esposa de Munro. Tem alguma hipótese, Holmes? Sim, não ficaria surpreso se o primeiro marido estivesse no chalé. Por que pensa assim? Então tive o prazer de acompanhar a atitude tão arrogante como atraente na natureza dedutiva do meu amigo Sherlock. Ele vagarosamente acendeu o cachimbo enquanto fazia fumaça e volteios no ar, foi desfilando sua coleção de hipóteses. Maravilhoso ele, né? Elementar, meu caro Watson. Essa mulher se casou na América. Seu esposo deve ter contraído uma doença terrível, ficou leproso ou imbecil, por exemplo. Ela fugiu e voltou para a Inglaterra, mudou de nome e começou nova vida. Casada havia 3 anos, sentia-se segura, afinal havia mostrado ao atual marido uma certidão de óbito de algum infeliz qualquer e levava uma vida tranquila. Repentinamente foi descoberta pelo marido, ou podemos supor por uma mulher imoral que se ligou ao inválido e tramou uma chantagem. Escreveram à esposa ameaçando denunciá-la. Para acalmar os ânimos, a senhora Munro enviou 100 libras aos chantagistas, mas eles acharam pouco e quiseram dar o golpe mais de perto. Quando o Sr. Munro falou à esposa que o chalé estava ocupado, imaginou que ali estavam seus perseguidores. Foi ao chalé de madrugada para convencê-los a deixá-la em paz. Não teve êxito e tentou novamente no dia seguinte, sendo flagrada pelo marido. Prometeu ao Sr. Munro não retornar ao local, mas 2 dias depois descumpriu a promessa, levando talvez a fotografia que eles exigiam. Informada pela criada do retorno de Sr. Munro, a esposa desfez do ex-marido e de sua cúmplice por uma porta dos fundos. Isso explica o fato de o chalé estar desabitado. Mas se não me engano, nosso cliente descobrirá que não ficou assim por muito tempo. O que acha da minha hipótese? São apenas hipóteses, Sherlock. Eu respondi, não de todo convencido. Pelo menos explica todos os fatos. Bem, vamos almoçar. Nada podemos fazer até o nosso amigo avisar que os moradores voltarão ao chalé. Não esperamos muito tempo. À hora do chá recebemos um telegrama de Munro. O rosto foi visto outra vez na janela. Vou esperá-los no trem das 7 e nada farei antes de chegarem.
O Sr. Mouro nos esperava na estação. Reparei que seu rosto estava pálido e ele parecia muito agitado. Ainda está lá, Sr. Holmes. Vi luzes no chalé enquanto vinha buscá-los. Quero agradecer tudo isso hoje mesmo. Tem certeza disso, amigo? Perguntou Holmes com uma expressão de tristeza no olhar. Mesmo com o aviso de sua esposa que não deveria forçar uma resposta? Sim, eu estou resolvido. O senhor está no seu direito. Qualquer verdade é melhor do que a dúvida eterna. Mas o tempo que o senhor acabe torrapando um terrível engano. E se na verdade é o que deseja, vamos a ela. Mas se é a verdade o que deseja, nós vamos a ela. A noite estava muito escura e começou a chover. Seguimos em silêncio pela estrada. Além, avistavam-se as luzes da propriedade dos Munro. E logo a seguir vimos o chalé. Uma lanterna estava acesa em frente do sobrado. A porta não estava totalmente fechada e uma janela no andar de cima estava bastante iluminada. Lá está a criatura, gritou o Sr. Muro, apontando para a janela. Sigam-me, senhores, e sejam testemunhas. Mal nos aproximamos da porta, uma mulher saiu da sombra e parou no hall de entrada. Ela estendeu os braços para a frente num resto de piedade. Pelo amor de Deus, Jack, não entre. Eu pressentia que você viria aqui esta noite. Pense melhor, querido. Confie em mim, não se arrependerá. Já confiei muito, F, gritou ele. Vamos acabar com essa farsa. Sigam-me. A empregada surgiu na sala tentando barrar o caminho, mas foi empurrada pelo alucinado Sr. Muro. Logo depois, todos subíamos apressados a escada e invadimos um quarto bem arrumado. No canto inclinado sobre a carteira estava um vulto que parecia uma menina. Ela virou o rosto quando entramos e eu não segurei um grito de surpresa e horror. O rosto que se voltou para nós era de uma cor lívida e estranha, os traços vazios de expressão. Um instante depois o mistério estava explicado. Holmes, com uma risada, passou a mão atrás da orelha da criança, retirou a máscara de seu rosto, apresentando-nos uma menina preta como carvão, com dentes brancos a cintilar, divertida como nosso espanto. Meu alívio diante daquilo parecia uma brincadeira exótica me fez sorrir. Muro, porém, ficou imóvel, apertando a garganta com a mão. Meu Deus, gritou ele, o que significa isso? Eu lhe direi o que significa, disse a senhora, entrando no quarto com uma determinação orgulhosa que não possuía a porta do chalé. Você me forçou a dizer a verdade contra a minha decisão. Agora precisamos fazer o melhor possível. Esta é minha filha. Sua filha? Exclamou o marido. Sim, meu marido morreu em Atlanta, mas a minha filha sobreviveu. A mulher tirou do peito um medalhão e o abriu. Você nunca viu aberto, Jack. Aqui está a foto do meu primeiro marido. Vimos o retrato de um homem de aparência elegante e inteligente, com inconfundíveis traços afro-americanos. Este é John Hebron, disse ela. Homem de sua nobreza, jamais existiu sobre a terra. Nunca me arrependi de casar com ele. Só que, como acontece às vezes em tais casamentos, Lucy saiu mais negra que o pai. Porém, negro ou branca é minha filhinha querida e o meu tesouro. Ao ouvir essas doces palavras, a menininha correu e se aninhou no colo da mãe. Beijando os cabelos encarapinhados da filha, F continuou a nos contar. Deixei Lucy na América porque a sua saúde era muito fraca e uma mudança poderia ser fatal. Ficou aos cuidados de uma fiel empregada escocesa que mora aqui no chalé agora. Nunca pensei em repudiar a minha filha, Jack, mas quando o destino o colocou no meu caminho, percebi o quanto o amava. Tive medo de lhe contar sobre minha filha. Deus me perdoe, mas tive medo de perder você e me faltou coragem para contar tudo. Tive que escolher entre você e ela. Na minha fraqueza, abandonei a minha filha. Durante 3 anos escondi Lucy de você, Jack. Mesmo à distância, porém acompanhei a vida de minha filha, porque a criada me enviava as cartas para uma caixa postal. Oh, Jack, as saudades de minha filha foram se tornando insuportáveis. Apesar de conhecer o perigo, eu acreditei que poderia trazer Lucy para a Inglaterra por algumas semanas. Sua saúde estava boa e ela suportaria a viagem. Por isso eu pedi 100 libras, Jack, para enviá-las à governanta. Na carta também expliquei sobre esse chalé. Se elas aparecessem como vizinhas, poderia encontrar minha filha sem que você desconfiasse. Fui tão precavida que inventei a ideia da máscara para evitar que algum mexeriqueiro visse o rosto de Lucy e comentasse por aí. Mas para minha infelicidade, foi você quem descobriu primeiro. F parou um instante de falar e os seus olhos encheram-se de lágrimas. Apertou com mais força a cabeça da filha em seu colo e continuou. Naquela noite em que você comentou sobre o chalé ocupado, meu coração de mãe falou mais alto. Não aguentei esperar até o dia seguinte para rever a minha menina e, sabendo seu sono profundo, arrisquei-me a visitá-la. Infelizmente, você acordou e desconfiou do meu segredo. Eu não tive coragem de lhe dizer a verdade. Quando você invadiu o chalé, eu mal tive tempo de tirar Lucy, a empregada, por uma saída nos fundos. E agora, nessa noite, você sabe de tudo e pergunta o que vai ser de nós, de mim e de minha filha.
A mulher colocou a menina diante de todos. Ambas esperavam, sem modificar a expressão altiva, pela resposta do Sr. Muro. Passaram-se 2 longos minutos antes de Grant Muro quebrar o silêncio. Mas a sua resposta foi daquelas de que jamais eu me esquecerei. O homem pegou a menininha no colo, beijou-a e, ainda carregando-a, estendeu a mão à esposa, dirigindo-se para a porta. Podemos conversar sobre isso com mais conforto em nosso lar, disse ele. Não sou um homem muito bom, F, mas eu penso que eu sou melhor do que você imaginava que eu fosse. Holmes e eu acompanhamos até a porta. Quando a família seguiu pela estrada, meu amigo me puxou pelo braço, murmurando: creio que somos úteis mais úteis em Londres do que aqui em Norbury. Durante a viagem de trem até a capital... Peraí, só um minuto, gente. A manteiga derreteu já. Eu sou emotiva. Tudo eu acho bonitinho. Tudo eu acho fofo. Até tomar uma aguinha aqui pra dar uma... Filho do Harry Potter. É o filho que me deu. Vamos lá. Durante a viagem de trem até a capital, Sherlock não disse uma única palavra sobre o caso. Só bem mais tarde da noite, já na sala da rua Becker, Holmes se atreveu a fazer uma confidência. Watson, se alguma vez você me vir muito confiante em minhas hipóteses, ou se eu te mostrar menos atenção a um caso do que ele merece, tenha a bondade de dizer em meus ouvidos a palavra Norbury. Ficarei infinitamente agradecido. Ele é maravilhoso, gente. Desses os livros que eu tinha lido, ele nunca tinha errado nenhum caso. São quantos ali? São que eu tenho aqui? 3 impressos e acho que tem mais uma porrada deles em PDF. Nós vamos ler, nós podemos lê-los. São contos, eles são contos, né? Esse aqui é mais um conto. Nós vamos ler só um conto hoje? Nós podemos ler 2, né? Não, nós vamos ler só um conto. Sherlock Holmes foi para o seu quarto. Eu confesso a minha alegria em saber que meu amigo havia errado tão flagrantemente em suas deduções. A realidade nos apontou um desfecho mais comumente expressivo do que a hipótese da chantagem vulgar. Nossa, gente, sério mesmo, dessa vez ele foi, assim, o conto acabou aqui, né? A gente vai ler o outro, acho que a gente pode ler o outro, deixa eu ver. Quantas páginas? Não, mas a gente pode ler o outro. Como que o cara, ele é muito foda, gente. Como que ele prestou atenção falando que ela tinha uma filha e não se perguntou hora nenhuma cadê a filha dessa menina? E achou logo que era traição, o tal do homem é machista, né? Nossa senhora. É porque ele desvendava casos que ele era machista. Nós vamos ler mais um aqui. Era machista, sim. Ele pensou logo na mulher que tá traindo. Não pensou que ela podia estar cuidando da filha, não, tentando salvar a filha. Hora nenhuma eu me vi, eu me perguntei aqui, eu falei, gente, cadê a filha da menina? Né? Porque o que ela fez com a menina? Matou. Falou que só o cara morreu. Elementar. Vamos lá, né? O conto 2 chama O Ritual Musgrave. Vamos lá, vamos ver se esse aqui ele vai errar de novo. Não é possível, tomara que não. Ai. Nossa, hoje tá... Vamos lá. Uma das grandes contradições do meu amigo Sherlock é ser um dos homens mais racionais e organizadores no combate ao crime, mas mostra-se completamente desleixado nos hábitos pessoais. É verdade que eu não sou tão obcecado por limpeza quanto meus colegas médicos, já que servi o exército nos desertos do Afeganistão e tive que me adaptar às circunstâncias. Mas, perto de Holmes, eu pareço um nobre.
Nossa residência, a Rua Becker, 221B, vive atulhada de equipamentos científicos, relíquias de crimes, recortes de jornais, coisas semelhantes. Um dos objetos que sempre me despertam curiosidade é um arquivo enorme, repleto de fichas com antigos casos do Holmes. Certo dia, Sherlock se pôs a rever aqueles papéis. Pegou uma ficha, leu durante um bom tempo. Afinal, virou-se para mim e disse: Watson, creio ter aqui um caso bem interessante, um dos primeiros que desvendei. Talvez você se interessasse em registrá-lo numa dessas crônicas que tão bem escreve a respeito dos meus dons dedutivos. Ele era super, né? Sobre o que é, Holmes, eu interessei-me. Eu o batizei de Ritual Musgrave. Deve ser Ritual Musgrave, né? Porque ele é em inglês. Eis aqui a história que me foi contada pelo próprio Holmes. Estava começando a usar um dos meus dotes dedutivos na profissão de detetive particular quando eu fui procurado por Reginald Musgrave. Nossa, vamos ler de novo. Quando fui procurado por Reginald Musgrave. Mudamos junto no colégio, mas nunca fomos íntimos. Mesmo assim, ele acompanhava o meu sucesso na carreira e foi por esse motivo que me procurou. Eu travei aqui no Reginald Musgrave. Reginald Musgrave, isso, Reginald Musgrave. Fazia 4 anos que eu não via Reginald. Eu me lembrava dele como uma pessoa elegante, suave no falar, calmo em analisar a vida das pessoas. Por isso eu estranhei que meu ex-colega de escola aparecesse em casa com um jeito apreensivo e quase nervoso. Como estão as coisas, Reginald? Perguntei. Você deve saber, Holmes, que meu pai faleceu há 2 anos. Desde então herdei as propriedades de Hurlstone e tenho muito trabalho em administrá-las. Houve uma pausa ansiosa na nossa conversa. Afinal, ele completou. Sei que você está usando profissionalmente os talentos com que nos espantava na escola. É verdade, eu tenho resolvido alguns casos, respondi. Eu gostaria de contratá-lo. Em Hurlstone andam acontecendo coisas estranhas. Eu gostaria muito de contar com a sua ajuda profissional. Pedi ao meu amigo mais detalhes e ouvi com atenção. Você sabe que eu sendo solteiro, preciso manter em Hurlstone um grande quadro de empregados. Temos 8 criadas, cozinheira, mordomo, lacaios e um menino, além do pessoal que cuida do jardim dos estábulos. Desses criados, quem trabalhava para nós havia mais tempo era Brunton, o mordomo. Era professor e estava desempregado quando foi contratado por meu pai. Tinha muita energia e caráter e logo se mostrou indispensável na casa. Brunton era alto, bem apessoado e, embora estivesse conosco fazia mais de 20 anos, tinha 40 e poucos. Sabia falar várias línguas e nos espantava que um homem com tantos talentos aceitasse o emprego de mordomo, ganhando menos do que poderia. Suponho que lhe agradasse morar no campo e visse a profissão como um certo comodismo. Aliás, não havia quem nos visitasse em Hurlstone, então não se lembrariam do nosso mordomo. Não havia quem nos visitasse em Hurlstone que não se lembrasse do nosso mordomo. Eu li tudo errado aqui, nossa, presta atenção. Mas todo modelo em virtude de seu ponto fraco. Todo modelo de virtude tem o seu ponto fraco. O de Brunton eram os rabos de saia, um bocado de Dom Juan, o nosso mordomo. Quando era casado, tudo ia bem. Acontece que ficou viúvo e a nossa luta com ele não tinha fim. Pensamos que as coisas se acertariam quando o Brunton ficou noivo de nossa caseira, Rachel Howells, mas ele desfez o compromisso e começou a cortejar outra moça. Rachel é uma moça muito boa, mas suscetível, e adoeceu com o rompimento do noivado. Teve uma febre terrível e quase morreu. A pobre moça salvou-se, mas acabou com uma sequela, um olho torto. Andava pela casa feito alma penada, e desde o primeiro drama esse foi o primeiro drama que aconteceu em Hurlstone. O segundo foi a demissão de Brunton. Eu lhe disse, Holmes, que o homem era inteligente, e isso foi a causa de sua ruína. Foi essa inteligência que o levou a uma curiosidade insaciável sobre coisas que não eram da sua conta. Rolleston é um casarão esparramado. Na semana passada, na quinta-feira à noite, eu não consegui pegar no sono. Às 2 da manhã, resolvi continuar o romance que estava lendo e fui buscar o livro que tinha deixado no salão de bilhar. Para chegar lá, tinha que atravessar a biblioteca e a sala de armas. Imagine a minha surpresa, Holmes, quando olhando para o fim do corredor, vi o brilho de uma luz que vinha da biblioteca. Encontrei o mordomo sentado numa poltrona com um papel no joelho semelhante a um mapa. Eu o vi se levantar e pegar um dos livros, voltando a fazer anotações. Eram documentos de minha família
família, Holmes, e eu fiquei furioso. Então eu gritei com ele: é assim que retribui a confiança que tivemos com o senhor? Considere-se despedido. Saia amanhã mesmo. O homem ficou pálido, Holmes, mas não perdeu a pose. Arranquei das suas mãos os papéis que consultava e me espantei em ver que eram apenas cópia das perguntas e respostas de um velho juramento familiar, batizado de Ritual Musgrave. É uma cerimônia especial que cada Musgrave, quando chega à maioridade, tem de repetir diante dos membros da casa. Aquilo sempre me pareceu um amontoado de frases sem sentido, quando muito, poderia interessar a um arqueólogo, mas nada para atrair a atenção de um simples mordomo. Você pode explicar esse ritual depois, Reginald, falei. Conte-me mais sobre o mordomo. Então Brunton me surpreendeu com um pedido. Sr. Musgrave, falou ele, com a voz cheia de emoção, eu imploro, não posso sofrer essa desonra. Sempre fui fiel à sua família e não conseguiria suportar a vergonha de uma demissão. Por favor, dê-me um mês. Depois disso, posso dizer que saí por minha própria vontade. O ato de bisbilhotice que o senhor cometeu hoje não merece muita consideração, respondi. Mas em memória do meu falecido pai, que gostava tanto da sua pessoa, vou reconsiderar. Dou-lhe uma semana para arrumar outra ocupação. Brunton ainda tentou discutir, mas percebeu que era inútil e confirmou-se com o prazo. Nos 2 dias seguintes, o mordomo foi impecável, como sempre. No terceiro dia, porém, ele não apareceu para receber as instruções depois do meu café da manhã, como era de costume. Ao sair da sala, encontrei a criada de Rachel, que estava muito pálida e abatida. Ela vinha de ter sofrido uma grave doença e a repreendi por não voltar tão cedo ao trabalho. Já estou me sentindo bem melhor, senhor, ela respondeu. Vamos ver o que o médico vai dizer. Diga a Brunton que eu quero vê-lo. O mordomo Brunton se foi, senhor, ela respondeu. Foi para onde? Ninguém o viu. Não está no seu quarto. Sim, ele se foi. E a pobre moça teve um acesso de riso histérico e se pôs a gritar feito uma demente. A criada foi levada até seus aposentos e eu revistei o quarto de Brunton. Realmente ele tinha desaparecido. O estranho era que ele não havia levado nada, nem mesmo os objetos pessoais. Outro mistério. Como poderia ter saído se todas as portas e janelas da propriedade ficavam trancadas até de manhã? Claro que reviramos a casa inteira, do porão até o sótão, mas não achamos o mordomo. Esse desaparecimento seria um grande mistério, Holmes, se ele não se juntasse a outro. A criada Rachel também desapareceu misteriosamente. Rachel ficou de cama, doente por 2 dias. Contratei uma enfermeira para cuidar dela, mas numa noite a mulher adormeceu e de manhã cedo a enferma tinha desaparecido. Chamei os empregados e demos uma nova busca na casa inteira. Dessa vez, porém, achamos uma pista desagradável. Debaixo das suas janelas haviam pegadas que se dirigiam à lagoa. À sua margem, as pegadas desapareciam perto de um caminho de pedra que segue para os campos. Buscamos ganchos e acreditamos que acabaríamos pescando o corpo da pobre suicida. Não achamos um cadáver, mas os operários resgataram um objeto dos mais inesperados. Era um saco de linho com grande quantidade de metal antigo, enferrujado, além de pedaços de pedras e vidros e também descorados pelo tempo. Pois bem, Holmes, aqui termina a minha história. Apesar de todas as pesquisas do meu pessoal e de boa vontade da polícia local, não há o menor traço de Richard Brunton e nem de Rachel Howells. É por esse motivo, Holmes, que eu estou recorrendo a você como minha última esperança de solucionar esse mistério tão grande. Nossa, voei aqui. Ora, Watson, imagine como fiquei ansioso em resolver esse caso. O mordomo havia desaparecido, a criada que eu amava depois tinha motivo para odiá-lo, sumiram também. Ela tinha sangue galês, furioso e apaixonado. Antes do sumiço do homem, a criada teve uma crise nervosa. Atirou no lago um saco contendo objetos estranhos. Imediatamente comecei a juntar os pedaços da história. Tinha a ver com um ponto de ligação em tudo aquilo. Reginald, falei para o meu amigo.
Preciso ver o tal papel que o seu mordomo acreditava ser tão importante. Ora, respondeu seu ex-colega de escola, é uma tolice arqueológica, um ritual que só interessa porque é bem antigo. Tenho aqui uma cópia das perguntas e respostas. Se quiser, posso mostrá-la. Reginald passou o papel e ainda que guarde em meu arquivo. Leia, Watson. Cada Musgrave, ao chegar à idade adulta, tem que recitar em voz alta esse jogo de perguntas e respostas. De quem era? De quem se foi? De quem será? De quem vier. Onde estava o sol? Sobre o carvalho. Onde estava a sombra? Debaixo do olmo. Como chegar? Norte, 10 e 10. Leste, 5 e 5. Sul, 2 e 2. Oeste, 1 e 1. Então embaixo. O que daremos por ela? Tudo que é nosso. Por quê? Pela confiança. Isso aqui você já viu que é uma rota, né? É um mapa, né? O original devia ser de meados do século XVII. Foi o que me disse Reginald. Mas ele não acreditou que o ritual me ajudasse a resolver o caso de desaparecimento dos criados. Não foi o que pensei, Watson, e disse isso a ele. Desculpe-me, Reginald, mas eu acho que o mordomo era mais inteligente e lúcido do que 10 gerações de seus patrões. Como assim? Espantou-se ele. Diga-me, na noite em que você flagrou o mordomo na biblioteca, disse que o homem segurava nas mãos algo semelhante a um mapa? Foi o que me pareceu. E ele conhecia o ritual? Claro, ninguém esconderia uma bobagem dessas. Caro amigo, para encontrarmos as respostas, teremos que fazer uma pequena viagem. Na mesma tarde, eu e Reginald chegamos a Hurlstone. Uma propriedade magnífica, Watson. Uma construção em forma de L. A parte mais comprida era a mais nova e a mais curta a mais antiga. Debaixo da pesada porta de madeira está entalhada uma data, 1607. Mas as obras de madeira e pedra são na realidade bem mais antigas. As paredes são exatamente grossas e as janelas muito altas. A parte antiga servia como adega e armazém. Apenas a parte nova era usada como moradia. Em volta da casa, jardins esplêndidos e um lago. Watson tinha certeza de que havia nessa história na história não 3 mistérios separados, mas apenas um que envolvia o tal ritual, Musgrave. Se soubesse decifrá-lo, mataria a charada. Dei uma boa olhada pelos terrenos e me deparei com um carvalho, uma das árvores mais frondosas que eu já tinha visto. Reginald, essa árvore estava aqui quando o ritual foi escrito? Eu perguntei. Acredito que sim, os carvalhos vivem mais de 200 anos. Havia encontrado um dos pontos referenciais do ritual. Diga-me, Reginald, aqui existiu algum olmo? Havia um que foi queimado por um raio há uns 10 anos e precisou ser cortado. Lembra onde ele ficava? Claro, andamos até o lugar. Reparei que o olmo ficava exatamente entre o carvalho e a casa. Tem ideia da altura do homem, Reginald? 64 pés. Tenho certeza disso porque meu professor de matemática costumava me passar muitos exercícios com comprimentos, larguras e alturas de construções e árvores da propriedade. Mas o que isso pode ter a ver com o desaparecimento de Brunton de Rachel? Apenas sorri, Watson. Era um bom golpe de sorte, perguntei. Seu mordomo alguma vez perguntou sobre a altura desse olmo? Espantado, Reginald confirmou que sim, havia alguns meses. Olhei para o sol, estava baixo no céu, e calculei que em menos de 1 hora bateria exatamente em cima dos mais altos galhos do carvalho. O extremo mais longo da sombra deveria apontar o local escolhido como baliza. Teria de calcular o ponto final da sombra onde o homem estivera antigamente. E era um bom desafio, mas se Brunton conseguia resolvê-lo, eu achei que eu também seria capaz de conseguir. Fui a um depósito e procurei uma estaca. Amarrei nela uma grande corda de 6 pés de comprimento. Fiz alguns cálculos um tanto complicados para explicar agora, mas ao explicar a corda, segui a linha que nos levaria à sombra do homem e animei-me. A ponta da corda coincidia praticamente em cima de uma pequena depressão do terreno. Deveria ser uma marca perfeita por Brunton em suas medições. E eu segui a sua pista. Comecei a andar segundo os pontos marcados na bússola. Dei 10 passos para o norte e caí entre o muro de casa. Marquei o lugar com outra estaca. Dei 5 passos para o leste e depois para o sul. Estava diante da porta antiga. 2 passos para o oeste mostraram que eu deveria descer um caminho de pedras. Esse era o local marcado pelo ritual. Ah, que desapontamento, Watson! Era um piso, com granitos tão unidos e solos como se não fossem movidos havia décadas, talvez séculos. Brunton não poderia ter carvalho ali, mas Reginald, que acompanhava minhas investigações tão agitado como eu, lembrou-se de outra indicação do ritual. É embaixo, gritou ele, você se esqueceu, e então embaixo.
Imaginei que teríamos de cavar, mas é impossível cavar essas pedras. Mais abaixo ainda, Holmes. Essas pedras são o teto do porão, tão antigo quanto a casa. Venha comigo por essa porta. Descemos por uma escada espiral. Meu amigo riscou um fósforo e acendeu uma tocha que estava fixada na parede. Pelas marcas de pés nos degraus, percebemos que não éramos os únicos a visitar o local recentemente. Em outros tempos, o lugar servira de depósito e de lenha. A madeira, porém, estava afastada para a parede, revelando um círculo redondo, uma laje no chão com uma alça de ferro enferrujada no centro, onde estava amarrado um pano. O cachecol de Brunton, gritou Reginald. O que faz aqui? Como resposta, toquei na alça de ferro. A laje era pesada demais. Por minha sugestão, Reginald chamou 2 guardas da aldeia. Esperamos ansiosos por sua chegada. Quando os 2 policiais chegaram, eu e ele levantamos a pedra e encontramos um pequeno porão fedendo a podridão e mofo. Quando entramos, vimos que um lado da caixa de madeira podre, o que deveria ter sido baú, com moedas de metal dentro, e do outro, Watson, você não acredita o que vimos no outro canto da câmara. Era um homem vestido de preto, ajoelhado com o rosto mergulhado sobre o tesouro, embaraçando a caixa apodrecida. O policial moveu o corpo e vimos um rosto disforme, da cor do fígado. Era o mordomo desaparecido. Estava morto havia alguns dias, mas o exame não revelou nenhum ferimento, como uma facada ou tiro. De que morrera o homem? Como viera parar ali? E a criada? O que tinha com o caso? Confesso que me decepcionei, Watson. Achava que localizando o lugar do ritual solucionaria o mistério. É verdade que havia localizado o Brunton, mas não sabia o motivo que tinha levado a um fim tão trágico. Pensei muito. Você conhece um dos métodos nesses casos, Watson? Coloquei-me no lugar do mordomo. Era um homem inteligente, mais do que os seus patrões, já que descobri que havia tempos que o ritual era uma espécie de mapa do tesouro, seguindo a sombra das árvores e fazendo os cálculos. Topou com o porão e ao remover a lenha, achar a pedra escondida alguma riqueza. O problema é que era uma pedra pesada demais para só um homem erguê-la. O que poderia ele fazer? E não poderia arrumar um cúmplice de fora, alguém da cidade, mesmo que se encontrasse alguém em quem confiar, pois corria o risco de ser descoberto. É provável que Brunton tivesse remoendo essas dúvidas havia muito tempo, mas como Reginald o despedira, ele teria apenas uma semana para sair e deve tomar uma rápida decisão. E quem melhor para ajudá-lo do que alguém da casa? Ora, Brunton sabia que Rachel era apaixonada por ele. Tinham poucos dias para localizar o tesouro, então deve tê-la seduzido com promessas. A moça aceitou o desafio e acompanhou o mordomo por aquelas catacumbas. Veja, Watson, um homem de 40 e poucos anos, uma jovem diante de uma pedra pesadíssima. Eu e 2 soldados tivemos muitas dificuldades em levantá-la. Repare bem no que falei, Watson, levantá-la. Mas acredito que não seria uma dificuldade usar um ponto de apoio para empurrá-la para o lado suficientemente para que desse passagem ao homem. Comecei a investigar a lenha abandonada na adega, Watson, e logo encontrei uma tora dentada numa ponta tão achatada quanto a de se um peso terrível tivesse comprimido. Evidentemente, colocaram a tora na fenda depois de terem deslocado a pedra. Rolaram a tora pela abertura, o suficiente para que Brunton pudesse entrar no porão. E agora, Watson, como reconstruir o drama daquela madrugada? Um buraco tão estreito, era evidente que apenas Brunton caberia nele. O mordomo achou um saco de moedas, passou-o para cima. A moça, sua cúmplice, ficou à margem da tumba. Que sentimentos passaram pela sua cabeça? Qual seria o fogo ardente da vingança que explodiu a alma daquela mulher apaixonada e abandonada pelo amante? Que instante de lucidez diabólica não deve ter se apossado da mulher vendo o homem que havia destruído seus sonhos assim à sua mercê embaixo da pedra? Seria ela apenas culpada por silenciar sobre um acidente na hora em que a pedra escapou? Ou foi a sua mão que a empurrou, lacrando o túmulo sobre o homem que tanto mal lhe fizera? Fosse o que fosse, Watson, quase posso ver aquela figura de mulher agarrando ao tesouro e voltando para as escadas e ouvindo ecoar os gritos evaporados do homem sepultado pela enorme pedra. Acredito que foi esse o mistério do seu rosto pálido e seus nervos arrebentados no dia seguinte ao desaparecimento do mordomo. O que fez ela com a caixa? O que ela cometeria? Creio que era o metal velho dos empregados que os empregados pescaram da lagoa depois que a criada desapareceu do quarto. Ela jogou tudo aquilo na água, sepultando o último rastro do seu crime. Eu estava perdida em meus devaneios daquela tarde quando Miss Graves se aproximou.
São moedas do tempo de Carlos I, disse ele, segurando algumas que tinham restado na caixa. Reginald, podemos encontrar algo mais de Carlos I. Gritei, lembrando-me do significado das 2 primeiras perguntas do ritual. Deixe-me ver o conteúdo do saco pescado na lagoa. Fomos à biblioteca de Hurlstone e o meu amigo se espalhou o conteúdo do saco sobre uma grande mesa de carvalho. Haviam várias moedas, algumas gastas e enferrujadas, com o símbolo do rei em uma das faces. O que mais me surpreendeu, contudo, foi um pequeno metal retorcido preto com pedras embaraçadas presas neles. Pedras embaçadas presas neles. Peguei um pedaço de pano e comecei a dar brilho àquilo. Logo tinha uma centelha dourada reluzindo em meio ao metal enegrecido. Musgrave não conteve um grito de espanto. Holmes, mas o que é isso? Isso, caro Reginald, se não me engano, é uma das mais gloriosas relíquias da história da Inglaterra. O que, Sr. Holmes? Não me deixe assim em suspense. Nada menos que a antiga coroa inglesa. A coroa! Precisamente, respondi. Lembre-se do que dizia o ritual. De quem era? De quem se foi? Pois foi depois da execução de Carlos I. De quem será? Seria de Carlos II, que se tornou rei. Creia, meu amigo, que este ferro retorcido já enfeitou a fonte dos membros da Casa Real de Stuart. Mas como isso foi parar na minha lagoa, Holmes? Isso é verdade que os meus ancestrais eram leais ao rei Carlos, mas... Infelizmente, Reginald, nem mesmo todo o seu arsenal de deduções poderia explicar a tragédia da família real inglesa daquela época. Não faço ideia de como a coroa foi parar nas mãos de um antepassado seu. Carlos II nunca usou essa coroa que se saiba, disse. Provavelmente seu antepassado faleceu antes de entregá-la ao novo monarca. Concluí, mas deu a pista para os seus sucessores na forma de um enigma, o tal ritual Musgrave, e por 10 gerações a família repetiu o ritual sem entender o seu significado, até que o mistério foi desvendado por um homem brilhante que pagou essa descoberta com a vida. Sherlock Holmes terminou a sua narrativa. De maneira respeitosa, peguei a folha que continha a cópia do ritual. E a mulher, Holmes? Nunca mais foi vista, Watson. Creio que fugiu do país. Se for julgado algum dia, o será por sua consciência e por Deus. Quanto à coroa dos Stuart, está em Hurlstone. Os Musgrave tiveram de pagar por uma série de taxas e deixar que especialistas a analisassem, mas conseguiram manter a preciosidade na família. Gostaria de vê-la, disse suspirando. Ah, isso é fácil. Posso redigir uma carta para Reginald. Tenho certeza que se você apresentar-se como meu amigo, os Musgrave terão prazer em lhe mostrar a relíquia, disse Sherlock antes de suspirar fundo. Foi com um olhar perdido no ar, que meu amigo concluiu sua história. Moedas de ouro e uma coroa. Foi um bom resultado para o caso, não acha, Watson? Para colocar um ponto final no enigma do ritual Musgrave, o segredo que vinha de 10 gerações. Elementar, meus caros. A gente continua depois. Tchau.